E aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo aqui, como prometido. Vamos falar aí sobre casamento e divórcio dentro das escrituras sagradas. Eu já comentei muito esse assunto, mas eu acredito que eu nunca o falei em vídeo em particular. Eu falei nos grupos, explicando para alguém, mas eu acredito que é bom a gente elucidar as pessoas acerca dessas questões, acerca das condições. Vai ser um vídeo relativamente pesado, eu espero que você, com a mente em Cristo, entenda o que eu quero dizer nesse momento, mas também ter a plena noção que até então você estava na ignorância, sem conhecer as Escrituras, sem conhecer a palavra de Deus. A partir daqui, você vai entender muito bem o que a Bíblia fala sobre casamento e divórcio, certo? O que é o casamento na Bíblia e a questão do divórcio, tá ok? Então, antes disso aqui você era ignorante acerca do assunto. A partir daqui você vai passar a entender. Então, ouvindo as palavras aqui, obviamente, você terá responsabilidade pelas suas futuras atitudes aí que tomar concernente a isso. Tá ok? Eu não vou me estender em muitos textos, tá? Algumas coisas eu vou só citar por alto, mas eu quero me ater a três textos específicos, né? Entre Jesus e Paulo aí acerca do casamento, divórcio e possivelmente um novo casamento, o que seria o casamento, e responder algumas dúvidas aí, tá? Especialmente aí do amigo Alex Gugu Campos, que fez um comentário aqui no meu um dos meus vídeos. Eu acredito que ele tem um pensamento cristão também. E esse vídeo, obviamente, eu estou direcionando a este público, apesar que, se você não é cristão, mas se seguir esses conselhos, obviamente, será ótimo para você. Válido, obviamente, tanto para homens como para mulheres, né? Não há um nicho específico aqui nesses vídeos. Vamos lá, eu vou ler a pergunta do Alex e aí eu entro na questão do vídeo, tá? Ele diz o seguinte: sou casado já há 4 anos. Bem pouco. Tá chegando no período crítico. Filhão, se você passar dos 5, se você separar depois disso é só por capricho mesmo. Você ou sua esposa. Passou dos 5, filho. Porque hoje passar de 5 anos de casamento isso é uma coisa extremamente rara. Mas vamos lá. Isso aí vai depender da idade do cara. Não perguntei, ele não me disse. Da idade da mulher. Conta muito pra gente até dar uma opinião. Mas vamos lá. Sou casado já há 4 anos, mas ultimamente tá difícil. A gente fala, fala, fala. É a fase crítica. Conversas, conversa, conversa. E vai continuar, cara. Whatever, tá? O negócio é que você muitas vezes vai se treinar e vai ter um pouco mais de pulso acerca dessas situações. Mas não, isso vai depender de vários contextos que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas nada muda. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Sempre tive na cabeça que casei não foi para separar. Né? Usou uma redundância de não depois de novo. Mas é difícil ficar dando soco em ponta de faca. É difícil, cara. É impossível. Mas ultimamente tenho mudado esse pensamento e já falei para mim mesmo que se me separar vou ser mictal. Não precisa ser mictal para separado para ser mictal, tá? Ou vamos lá, seguir seu próprio caminho. Ou ser como o Mister Catra. Quer dizer, as pessoas só vão de, você vê, as pessoas elas não conseguem trabalhar na ideia de resolver um problema de forma simples, né? As pessoas sempre trabalham de um extremo para o outro. Tá na merda? Vai fazer uma merda maior ainda para tentar resolver um problema. E obviamente que não resolve. Não resolve. Se com uma mulher, meu amigo, você tá tendo essa dor de cabeça, imagine com duas. Mas vamos ver a solução mágica dele. É... Mr. Catra. Vamos lá. No meu lote. Deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo rapidinho. Atender a porta ali. Bom, continuando de onde a gente parou. Então ele vamos aqui na parte do Catra. No meu lote fazer 2 ou 3 casinhas e viver no poliamor. Quer dizer, vamos lá. Se uma mulher encher o saco, vou para casa da outra. Não teria traição porque elas vão saber uma das outras. Cara, você tá no século XXI, onde existe direitos iguais, tá, filhão? Isso aqui não é idade média, não. Ou as primeiras eras dos homens. Isso eram amigas. Mulher amiga. Cara, se você falar que mulher, uma é amiga da outra,
é, mostra que você não conhece de fato o que são mulheres, mas vamos lá. Na medida do possível e sendo justo com todas elas. Enfim, mas não quero fazer nada que desagrada a Deus. Ué, sabe? A pessoa sabe que ela está errada e ela quer ir pro erro, mas vamos continuar. Gideão, queria saber se na Bíblia é proibido o poliamor. Se o cara, eu não precisava explicar. Cara, leia Gênesis. Pega o princípio de Gênesis. Portanto, deixará o homem pai e mãe e será um com sua esposa. Não tem como ser dois, três. Não tem como ser um se você inserir lá terceiras pessoas pelo meio, tá? Tá respondendo sua pergunta? A ideia de poliamor totalmente descabido dentro do conceito cristão, tá? Mas vamos lá. Ou se tenho que ficar só com uma mesmo. Bicho anguloso, rapaz. Enfim, explica aí ou faz um vídeo para me responder. Valeu, querido. Pronto, meu cara. Eu vou te responder aqui. Abraço e paz. Paz. Então, você já sabe que o poliamor não existe, tá? É uma só carne. Se você inserir outras carnes ali. E aí eu vou explicar como é que você se torna uma só carne com a sua esposa. Já sabem, né? É um dos assuntos que eu mais bato aqui. Acerca da virgindade, certo? Acerca da virgindade, né? Que eu já venho falando. Ou seja, o casamento, quando sempre ele é relatado na Bíblia. E o casamento nas culturas orientais, ele era selado assim, através do primeiro ato sexual, da noite de núpcias. Aí era selado o casamento. Ou seja, o casamento é o sexo. Certo? E quando a mulher não é mais virgem, aí, sabe, é um pouco complicado você dizer que de fato você se casou. Você se casou pela lei humana, um papel ali que casa e descasa, mas na lei de Deus é um pouco mais complicada essa questão. No entanto, vamos analisar uma coisa. A pessoa na ignorância, no pecado, ela, obviamente, não conhece a lei de Deus. Ela é obscura. Apesar que, mesmo o homem não conhecendo a lei de Deus, no coração dele ele sabe que uma mulher virgem, ela é pura e uma mulher não virgem, ela é impura. Isso aí é natural. Desde muito tempo. Era preferível casar com uma mulher virgem do que com uma mulher que não era. Então, o casamento é o ato de conhecer um ao outro, ou seja, o sexo. Esse é o verdadeiro casamento, correto? Ah, Gidão, mas quando eu casei, minha esposa não era virgem. Ah, Gidão, quando eu casei, eu não era virgem. Bom, foi na ignorância. É válido, vocês agora são uma carne. No momento que vocês assumem um compromisso entre vocês de manter o leito, né, do vosso casamento puro, sem colocar outros elementos, outras pessoas, isso também se torna um casamento. Mas aquilo que seria excelente era a virgindade. Mas beleza, não tem, se torna um casamento. Então, se você começa a colocar terceiros elementos ali, você já sai fora do que seria o casamento, certo? Sabendo disso, vamos agora para a leitura da Bíblia, certo? Sabendo disso, vamos para a leitura da Bíblia. Então, o rapaz já sabe que poliamor não é permitido, tá? Não é, permitido não é, sabe? Não é correto, não é correto. Mas se o cara quiser fazer, quem é que vai impedir, né? Ninguém. Mas perante Deus, não é correto, certo? Não é correto. Naturalmente, a punção natural, a ideia do homem é a poligamia e da mulher a hipergamia. Já expliquei isso em alguns vídeos, tá? Mas não vem ao caso aqui, certo? Então vamos lá passar para a leitura. Mateus capítulo 19. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia além do Jordão. E seguiram os grandes multidões e curou ali. Então chegaram ao pé deles os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Certo? Vale para todos nós. É lícito isso? Por qualquer motivo eu repudiar minha mulher? Hoje também a gente pode colocar, porque a mulher hoje tem os mesmos direitos que os homens no tocante a casamento, certo? Então quando eu falar que o homem também vai servir para a mulher. Então é lícito a mulher repudiar o marido dela por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo lhe disse: não tendes lido que aqueles que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá a sua mulher ao seu marido, e serão dois uma só carne, certo? Não é três, não é quatro, é dois. Assim não são mais dois, mais uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem.
Essa junção é o quê? Na carne, sexo. Portanto, por que o homem não pode unir? Por causa do material genético, por causa da junção carnal. O homem não pode separar algo que está ali. Para vocês entenderem como é feito isso, principalmente na parte da mulher, assista o vídeo. Quimerismo, telegonia e pool genético. A mulher, ela guarda o material genético de todos os homens que se deitou com ela. Ou seja, ela está se fazendo uma carne com todos esses homens? Não. Ela está sendo uma meretriz, como o apóstolo Paulo, em outra passagem, vai dizer. Por quê? Porque se tornou impura. Certo? Continuando. Disseram-lhes então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Jesus disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres ou homens, né? Vamos trazer para hoje, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, agora que Jesus vai colocar uma sentença em cima da lei de Moisés, tá? Tipo assim, Moisés liberou em qualquer condição, se o homem tivesse irredutível naquela posição. Tipo, ela queimou minha panela, eu quero separar. Rapaz, mas é besteira queimar a panela. Não quero saber, eu quero separar dela. E o problema é que a mulher depois não poderia ter relação com outros homens e o cara poderia seguir a vida dela, né? Naquela época. Então, assim, hoje por qualquer motivo. Um exemplo. Um dos motivos que a maioria das mulheres termina os casamentos hoje é o quê? Eu enjoei dele. Eu não gosto mais dele. Tipo assim, a pessoa inventa 1000 motivos pra separar. Diz que o cara é ruim, que o cara é preguiçoso, que isso, que aquilo. Aí você fala assim, aí ela separa do cara. Aí, tipo, o cara fica desesperado, querendo voltar e diz que vai mudar. Você conversa com a pessoa, rapaz, dê uma chance. Às vezes esse choque aí pode ter acordado o cara. Por que você não dá uma chance agora pro cara? Não, porque... Aí já inventa toda a desculpa, né? Não, é porque eu já enjoei, eu não sinto mais nada por ele. Certo? Então existiam esses motivos. Então Jesus vai lá e diz o seguinte, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, isso vale pra gente, não sendo por causa de fornicação ou ato sexual ilícito, no caso adultério, traição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, que não foi por esse ato de fornicação, também comete adultério, que é o que a gente vai entender aqui na carta de Paulo aos Coríntios. Correto? Então, veja bem. Se você, um exemplo, eu me separei da minha esposa. Eu casei com ela, não tive contato com nenhum... Não, isso aí não importa, vamos lá. Eu casei com ela. Né? Eu não tive contato com nenhuma mulher, sexualmente. Ela não teve com nenhum homem. Mas a gente decidiu se separar. Correto? Isso aqui a gente vai ver em Paulo depois. Se eu, nessa relação que não houve adultério, a gente só decidiu se separar, porque não estava dando certo. Se eu casar com outra mulher e minha esposa contrair relação com outro homem, eu e ela estamos em adultério. Agora imagine quantas pessoas estão nessa condição hoje, fazendo isso o tempo todo. A pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, que não é servo, tudo bem, ela vai ser julgada, ela vai ter um critério. Mas o servo de Deus, que sabe disso e fica fazendo isso, casando com um e com o outro, termina o casamento e passa para outro, está em uma situação muito grave. Muito grave. Gideão, mas minha esposa que me traiu e eu decidi terminar. Beleza, você foi o ofendido. Você pode casar novamente. Ela vai responder perante Deus. Tá? Lei humana não. O adultério hoje, cara, virou uma coisa banal. O cara vai lá e trai, a mulher vai lá e trai, tá de boa. Se um não se matar, né, não meter na justiça, tá de boa. Ninguém julga mais nada, nem dentro das igrejas há uma punição acerca disso. Mas vocês acham que Deus, lá no juízo do grande trono branco, não vai cobrar isso de vocês? Vai, certo? Então, Jesus está dizendo o quê? Se vocês só podem repudiar ou se separar ou se divorciar mediante a traição, adultério. Certo? Disseram-lhe seus discípulos, e o que casar com a repudiada, né? Não mete. Então, vocês já entenderam aqui. Qual é a condição da Bíblia, Gideão, para eu me separar da minha esposa? Gideão, qual é a condição da Bíblia para eu me separar do meu marido e casar novamente? Da minha mulher e casar novamente? Se for adultério.
Não você cometer, tá? A pessoa te ofendeu no caso, e vice-versa. Aí você tem o direito de casar legalmente perante Deus, tá? E ter um novo relacionamento, certo? Aí, disseram-lhe seus discípulos: se é assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Tá? Por que eles disseram isso? Porque eles já tinham esse costume, qualquer coisinha separar, qualquer coisinha separar. Só que Jesus disse, ó, se não for por esse motivo, nem inventa. Ah, enjoou da mulher? Não, você não pode separar, filho. Você tem que tentar resolver o problema. E naquela época era muito mais fácil do que hoje, né? Hoje é quase impossível. Você vai lá tentar resolver o problema com mulher, ela dá a louca, ou te ferra, ou mete na Maria da Penha, coisa do tipo. Mas naquela época era mais, acredito ser mais simples. Mas já naquela época os discípulos já estavam assim, opa, então se essa é a condição ao homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse, nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foi concedido. Ou seja, Jesus está dizendo que nem todo mundo foi chamado para o casamento. Casamento é algo sério. E eu acredito que, como a Bíblia dá tanto valor ao casamento, ao leito imaculado, eu acredito sim, eu acredito que as pessoas que foram casadas e tiveram e manteram os seus casamentos, e Deus vai recompensar de alguma forma. Deus, toda obra feita pelo homem, Deus vai recompensar ou Deus vai punir. Seja ela boa, seja ela má. A gente sabe disso. Então eu acredito que o casamento, como Jesus está dizendo aqui, que nem todos podem receber essa palavra, é algo também que vai servir como um aumento de galardão. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Então, tem os celibatários voluntários, tem os involuntários, seja por qual motivo. O melhor motivo é pelo reino dos céus, né? Trouxeram então... E aqui já entra outra coisa. Então, vamos passar aqui, ó. Mateus capítulo 5, versículo 31. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por fornicação, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Certo? A não ser é a única condição. Ah, Gidão, mas de onde você tirou essa ideia de que se não for por adultério e eu me separar, eu não posso contrair relação com outras pessoas? Vamos lá para Paulo agora? Paulão, velho, responde. 1 Coríntios capítulo 7. Ora, quantas coisas que me escreveste, bom seria que homem não tocasse em mulher. Paulo já começa dando as orelhas de pio pesado, hein? Eu não vou nem provérbios aqui, porque a mulher já anda nervosa comigo. Se eu começar a ler provérbios aqui, Salomão... Olha, Salomão tem cacife para falar o que falou, hein? O cara tem autoridade. Vamos lá. Mas por causa da fornicação, tá vendo? Se você vai ficar para os jovens cristãos que conhecem a palavra. Ah, Gideon, eu não quero me casar. Beleza, você não quer se casar, mas também não vai ficar se prostituindo. A fornicação é um pecado para a morte. Tá? Você não vai se casar? Não. Fornique também. Certo? Cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. Também vale para a mulher, né? Porque a mulher também quer ficar sozinha ali, mas quer ficar, né? Bagunçando. E nisso aqui, hoje elas... vamos lá. O marido pague à mulher a devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Imagina aí, eu conheço um monte de mulher cristã que o marido, para dar uma asinha com ela, o cara basicamente tem que pagar. Tem que fazer um agrado ou coisa do tipo, né? E aí o casamento fracassa e não sabe por quê. Não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto como que por permissão e não por mandamento. Então Paulo aqui está dizendo, ó, isto aqui não é mandamento que eu vou falar agora, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus seu próprio dom. É o que Jesus fala lá. Alguns foram chamados para o casamento, outros não. Um de uma maneira, outro de outra. Alguns por celibato, né? Como eu nunca, outros não. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom ficarem como eu. Rapaz, Paulo já naquela época já estava falando assim de relação. E esse Paulo tá hoje, cara, e vê a situação do mundo, ele dá sabe, uma estafa mental e morre, dá um derrame. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar-se do que abrasar-se. Todavia, aos casados, mando eu,
Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Veja bem, o mandamento para os casados aqui agora vem de Deus. Que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Ou que se reconcilie com o marido. Entendeu? Que o marido não deixe a mulher. Isso aqui é mandamento do Senhor, não de Paulo mais. Não é uma recomendação dele, é uma recomendação do Senhor. Certo? Por que Paulo falou isso aqui? Se apartar, que fique sem se casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Por que Paulo falou isso aqui? Isso aqui é na condição de não ser adultério. Um exemplo, eu estou em uma crise muito ferrenha com minha esposa. E a gente não está conseguindo chegar a um consenso de tanta cabeça quente. Eu posso simplesmente dar um basta na relação, ir para um canto, refletir sobre a minha vida e minha esposa. Só que eu e ela não está permitido a ter relação com outras pessoas. Porque aí configuraria adultério da minha parte, se fosse eu, ela poderia se separar de mim e casar-se novamente. Se fosse o caso dela me trair, eu poderia. E aí a culpa seria toda dela. Mas no caso aqui dos dois não trair, a gente dá um tempo, mas se a gente pensar assim, agora eu quero me relacionar novamente, tem que voltar um para o outro. Certo? Esse é o segundo ponto. Continuando. Mas a outros digo eu. Agora Paulo novamente vai dizer, agora aqui é minha opinião. Não o Senhor. Se algum irmão tem a mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não deixe. E se a mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado. Isso aqui ele não está falando mais de separar nem nada. Porque o cara diz, meu marido é descrente, o que é que eu faço? Você não pode deixar. Se a pessoa quer conviver com você e te respeita e não impede a sua fé e é fiel a você, você não deve deixar essa pessoa por causa da sua fé. Você pode ganhar essa pessoa pelo seu comportamento, né? Pedro vai falar isso também acerca dos casados, mas eu não vou nesse texto porque não precisa. Aqui já é bem completo para a gente tratar dessas questões. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aí o descrente se apartou, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Agora, se o descrente lá, não, eu quero cair fora, eu vou trair, aí é outra história. Aí ele pode, certo? Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido, ou de onde sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. E o que ordeno em todas as igrejas, é o que ordeno em todas as igrejas. E há alguém chamado estando circuncidado, fique circuncidado. É alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Já entra até em outras questões aqui que eu estava tratando em vídeos anteriores. A circuncisão é nada e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Certo? Vamos lá se tem mais alguma coisa. Pronto. Ora, quanto às virgens, não tem o mandamento do Senhor. Certo? Dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim. Ou, no caso, né, só, virgem. Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia os tais terão tribulações na carne. E eu queria poupar-vos, né? Eu também. Estou dizendo para vocês jovens aí, não inventa. Mas vocês querem? Beleza. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. E o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não tivessem. Paulo aqui está falando da questão da obra, do tempo que você tem que se dedicar. Certo? E os que choram como se não chorassem. E os que folgam como se não folgasse. Eu vou dar um exemplo do que Paulo está falando. Porque assim, Paulo vai dizer que os solteiros cuidam das coisas do Senhor e os casados cuidam das coisas como é agradar a mulher ou como é agradar o marido. O que eu estou fazendo aqui era para mim estar fazendo? Não. Como assim, Gideão? Porque eu tenho minhas obrigações com minha família. Isso aqui era para os jovens. Só que os jovens de hoje estão, cara, perdidos. Quase nenhum tem conhecimento para falar da palavra de Cristo, se dedicar totalmente a ela. Então, muitas vezes, eu tenho que sim parar para estudar além do que eu deveria para estar aqui falando. É isso que Paulo está dizendo. Vamos lá.
E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro, aí que ele vai dizer, cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar o Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar o marido. Digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado a flor da idade, e se for necessário que faça tal, e que quiser, não peca. Casem-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com o poder sobre a sua própria vontade. Se resolveu no seu coração guardar a sua virgem, faz bem. De sorte que o que dá em casamento faz bem, mas o que não dá em casamento faz melhor. A mulher casada está ligada pela... Tá vendo que o Paulo associa o casamento à perca da virgindade o tempo todo? Como a própria Bíblia defende que o casamento real é a perca da virgindade. E não um papel humano, mundano, que casa e descasa ao seu bel prazer. A mulher casada está ligada pela lei o tempo todo em que seu marido vive. Aqui Paulo já vai entrar, o vídeo que eu falei, o porquê Jesus teve que morrer. Eu estou falando do casamento e entra essa parte aqui que Paulo está dizendo sobre a lei. Jesus morreu justamente para dar carta de divórcio a Israel e casar novamente com a igreja. A mulher casada está ligada pela lei a todo o tempo em que o seu marido vive. Mas se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser. Foi a condição que Jesus deu, contanto que seja no Senhor. Certo? Então, na lei, se o marido morreu, você está livre para casar novamente. Então, no caso, você tem duas, tanto o homem quanto a mulher tem duas opções de contrair novas núpcias. Ou seja, através do adultério, se o seu parceiro adulterou, você pode casar-se novamente. Ou se o seu parceiro morreu, você pode casar-se novamente. Certo? Seja, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, e também eu cuido que tem o Espírito de Deus. Certo? Hebreus, capítulo 13. Venerado entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição, ou seja, a fornicação, como eu tinha falado, e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, meu amigo, que você traiu, que você traiu sua esposa, a esposa que traiu o marido, e tipo, tá aí casado novamente, tá de boa, relaxa. Deus vai julgar. Tá? Deus vai julgar. Na lei do homem, isso passa tranquilo. Na lei de Deus, não. Malaquias, capítulo 2. Vamos lá. Versículo 13. Ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor. Aqui está falando contra os sacerdotes, tá? Leia Malaquias capítulo 2 todo, por favor. Ainda fazeis isso outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Vale também para os homens, para as mulheres, né? Porque hoje a mulher também tem direito de se separar. Antigamente não tinha. E não fez ele somente um dia ali, ainda que lhe sobrava o espírito, e porque somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, ou o divórcio, a depender da tradução. E aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos o vosso espírito, e não sejais desleais. Ou seja, Deus odeia o divórcio, odeia o repúdio. Ele uniu vocês em uma carne através do sexo para vocês serem um para sempre e não para se separar. Então, se você puder lutar pelo seu casamento, puder melhorar de alguma forma, conversar. Eu sei que mulher é muito mais cabeça dura para ouvir, certo? Mulher está sempre certa, né? Sempre, sempre. Ela está ferrando tudo, desgraçando tudo, mas ela está sempre certa. Então, um pouco de paciência, eu acho que é válido conversar, tá? Em alguns casos eu sei que não vai ser possível, você vai ter que engolir esse sapo. Mas pode ter certeza, meu amigo, que pela sua penitência aqui, pela sua benevolência, Deus irá te recompensar. Pode ter certeza disso.
Então eu acho que está respondido aí ao nosso amigo, está respondido aos demais acerca do casamento e divórcio, se é lícito ou não é lícito divorciar-se e tal, e qual motivo você teria legalmente perante Deus de o fazer? Morte, adultério, tá? Fora isso, se você se separar da sua esposa, se não for por um desses dois motivos, você não pode contrair novas núpcias com outra pessoa, ou o homem, vice-versa, e por aí vai. Certo? Então eu espero que o vídeo esteja muito claro para vocês e tenha respondido aí a pergunta de vocês, tá? Não fique tentando acertar em casamento que você está em adultério quando você fica se deitando com um e com outro, tá certo? Imagine como essa sociedade adúltera responderá a Deus no juízo do grande tirano branco. Então não faça parte disso se você tem um conhecimento da palavra da verdade. Certo, meus amigos? Eu sei que a palavra é um pouco dura, mas é uma palavra necessária. E entenda que quando eu falo com essa dureza, eu também estou me condenando se eu errar nesse sentido. Tá? Então valeu, galera. É isso aí. Vou deixar algumas informações aí no comentário fixado e na descrição do vídeo. Tá? O e-mail para contato comigo. Certo? Veja aí os outros vídeos do canal. Vai ter o link do canal lá do Telegram também, onde você também pode falar comigo aí pelo Telegram. Tá certo? Valeu.